Como você expulsa um ocupante do seu território? No continente, a Ucrânia respondeu enfrentando as forças invasoras da Rússia com defesa feroz e, às vezes, contra-ofensivas para retomar o que a Rússia tenta roubar. Já a Crimeia é diferente. A Ucrânia não combate diretamente lá, adotando uma estratégia mais simples: tornar a vida tão difícil para os cerca de 80 mil russos que se mudaram para a Crimeia que eles tenham que ir embora e Putin perca o controle. No dia 13 de outubro, a Ucrânia deu mais um passo para executar essa estratégia. Uma bola de fogo apareceu sobre a Crimeia após a Ucrânia enfraquecer a Rússia. Segundo o Kiev Independent, a bola de fogo ocorreu após drones ucranianos atingirem o maior depósito de petróleo russo em Feodósia, Crimeia. O ataque, ocorrido na noite de 13 de outubro, integrou uma ofensiva maior contra diversos alvos na Crimeia. O incêndio foi tão grande que a Rússia não conseguiu esconder o que aconteceu. Como esse incêndio não seria enorme? Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia disse ao Kiev Independent que drones ucranianos destruíram grandes tanques de combustível em uma cidade. Drones atingiram pelo menos 5 tanques. Um incêndio de grande escala foi registrado no território do depósito de petróleo, disse a fonte. Não precisamos só acreditar neles. Já circulam imagens nas redes sociais mostrando o tamanho do incêndio causado pela Ucrânia. Um desses vídeos foi compartilhado por uma fonte inesperada. Jürgen Naudit, diretor-geral de uma empresa de educação, deixa claro seu apoio à Ucrânia. Em sua ex-biografia, compartilhou um clipe de 5 segundos no X. Feodósia não receberá gasolina, diz Naudit alegremente, acrescentando que o depósito de petróleo da Rússia interceptou vários drones ucranianos. Essa parece ser uma forma de lidar com drones. Ao invés de derrubá-los, use-os para atingir os alvos desejados pela Ucrânia. As imagens compartilhadas mostram um incêndio feroz, causando enormes nuvens de fumaça subindo para o céu. Parece ter sido filmado da janela de um prédio em Feodósia. O ataque da Ucrânia foi tão forte que seus efeitos eram visíveis até dentro da cidade. O canal do YouTube do The Sun compartilha mais imagens, como o clipe de 5 segundos postado por Naudit no X. O The Sun também oferece uma segunda gravação, aparentemente feita com um celular, que mostra a mesma cena. O depósito de óleo de Feodósia é consumido pelas chamas, e fumaça sobe para o céu. Como dissemos, a Rússia tenta encobrir esses incidentes, mas não vai conseguir com o que ocorreu em Feodósia. Para a Rússia, a situação piora porque o ataque de 13 de outubro era previsível. A Rússia deveria ao menos ter instalado mais defesas aéreas contra drones no depósito. A Rússia foi avisada, mas a Ucrânia não informou sobre o ataque ao depósito. Na prática, a Ucrânia avisou através de ações, já que 13 de outubro representa apenas um dos vários ataques contra o depósito nas últimas semanas. O canal Crimean Wind no Telegram diz que esta é a segunda vez que a Ucrânia atinge o depósito de petróleo de Feodósia no espaço de uma semana. Por volta da meia-noite, o terminal marítimo de petróleo de Feodósia pegará fogo pela segunda vez em uma semana, segundo o canal. Ele também traz mais detalhes sobre a grande proporção do incêndio. O depósito de petróleo em chamas em Feodósia pode ser visto do espaço, segundo o grupo de monitoramento do vento da Crimeia, com imagens de satélite. O incêndio é impressionante. Assinaturas térmicas revelam nuvens de ar quente sobre a cidade e o mar. Já dissemos que era um grande incêndio. Foi grande o bastante para ser visto do espaço 2 vezes em uma semana. Não foi suficiente para a Ucrânia, mas como destaca a Euromaidan Press em relatório sobre o ataque de 13 de outubro, esta é a 3ª vez que a Ucrânia atinge o depósito. Além dos ataques de outubro, houve um em 29 de setembro. Nota-se também que o segundo ataque ao depósito de Feodósia parece ter sido planejado para o aniversário de Vladimir Putin. O que é uma clara tentativa da Ucrânia de enviar uma mensagem. O petróleo está queimando na Crimeia e parece que não há nada que Vladimir Putin possa fazer a respeito. Se existisse, a Rússia não permitiria que a Ucrânia atacasse o depósito 3 vezes em 2 semanas. Todos esses ataques foram bem-sucedidos, mas também causaram desgaste gradual. Segundo o Euromaidan Press, o depósito de Feodósia armazenava 34 reservatórios de combustível, antes de a Ucrânia iniciar sua campanha direcionada. Agora restam apenas 22, e parece provável que a Ucrânia vá atacar o depósito novamente em breve.
Por que não faria isso? O ataque de 13 de outubro destruiu 5 reservatórios. Então, os 2 anteriores eliminaram 7 juntos. A Rússia não conseguiu impedir nenhum desses ataques. Os reservatórios restantes são alvos grandes o bastante para que a Ucrânia tente atingi-los várias vezes. A Ucrânia está lentamente desgastando o depósito de Feodosia e logo não restará mais petróleo. A única ressalva em relação a tudo isso é que não há nenhuma declaração oficial da Ucrânia de que realizou o ataque, segundo a reportagem da Newsweek sobre o incidente. Isso é comum em ataques do SBU. A organização quer manter seus métodos em segredo da Rússia, então, frequentemente, prefere não se pronunciar quando ataques importantes como esse acontecem. Quando a Rússia não tem nenhuma informação oficial, é ainda menos provável que consiga realizar os tipos de defesa aérea necessários para proteger Feodósia de futuros ataques. A Ucrânia já explorou essas falhas 3 vezes e deve tentar repetir isso sempre que possível. Existe algum nível de confirmação, primeiro pela fonte ao Kiev Independent e depois pela própria Rússia. Além de afirmar que o SBU atingiu 5 tanques em Feodósia, a fonte confirmou que o SBU foi responsável por todo o ataque. O SBU continua a reduzir sistematicamente a capacidade militar, logística e econômica do inimigo de travar guerra contra a Ucrânia, disse a fonte ao Kiev Independent. Outra frase comum sobre a Ucrânia. O país tem focado recursos, especialmente energéticos, na Rússia e em territórios ocupados em 2025. Cada tanque de combustível queimado reduz o petróleo da Rússia para usar nas frentes de batalha, abastecer a população ou vender e financiar a guerra de Putin. Os ataques à Feodósia mostram a Ucrânia desgastando a instalação, enquanto a campanha mais ampla enfraquece uma indústria petrolífera vital para a sobrevivência da Rússia. Quanto à Rússia, ela se apresentou algumas de suas desculpas habituais, junto com as táticas que costuma usar para tentar impedir que notícias de ataques tão devastadores cheguem aos russos comuns. Em Feodósia, segundo o Euromaidan Press, ataques ucranianos interromperam rotas do transporte público. Os serviços de trem foram atrasados por várias horas, e as autoridades de Feodósia deixaram o serviço de internet indisponível na manhã seguinte ao ataque. A Rússia costuma dificultar o serviço de internet para impedir o compartilhamento de imagens ao vivo de ataques ou seus efeitos. Mesmo com o desligamento, imagens podem surgir antes, como nos vídeos citados, e a internet depois é restabelecida, permitindo novo compartilhamento. Ainda assim, tudo isso faz parte da campanha de desinformação da Rússia, que espera esconder a verdade sobre o que aconteceu em Feodósia. Outra parte dessa campanha de desinformação é a alegação que já ouvimos muitas vezes antes. A Rússia afirma que drones não causaram diretamente o incêndio no depósito de combustível de Feodósia. Na verdade, esses incêndios ocorrem como resultado da Rússia ser tão eficaz em derrubar os drones da Ucrânia do céu. Nunca faz sentido, mas é tudo o que resta para a Rússia. Desta vez, o ministro da Crimeia indicado pela Rússia, Sergei Aksionov, inventou desculpas, causando um incêndio. Não há vítimas, de acordo com as informações atuais. Todos os serviços relevantes já estão trabalhando no local. Segundo Sergei Aksionov, defesas aéreas derrubaram mais de 20 drones, conforme relatório preliminar. Note o foco nas aeronaves não tripuladas abatidas, não em acertos diretos. A Rússia quer que as pessoas que leem essas declarações acreditem que as consequências dos ataques de drones da Ucrânia são causadas por destroços caindo do céu, e não pela Ucrânia atingindo seus alvos. Claro que não é o caso. Mas, a menos que a Rússia consiga classificar as conquistas ucranianas como terrorismo, continuará focando em abater drones, sem admitir o objetivo deles. As palavras de Aksionov confirmam oficialmente que a Ucrânia destruiu 5 tanques de combustível em Feodósia. Dizer que um incêndio começou é uma forma sutil de confirmar o enorme incêndio que vemos nas imagens do local. O Kiev Independent acrescenta mais números às alegações da Rússia sobre interceptações. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o ocorrido em Feodosia integrou uma série maior de ataques, supostamente frustrados pelo país. Segundo o Ministério, a Ucrânia enviou 103 drones a territórios russos e ocupados, todos interceptados. Cerca de 40 drones foram para a Crimeia, indicando que os 20 citados por Aksionov são só parte de um grupo maior. Voltaremos a esse ponto em breve. Antes, vamos analisar o depósito de Feodósia, alvo frequente de ataques ucranianos nas últimas semanas.
Sabemos que é o maior depósito da cidade e está ficando sem combustível. A Rússia armazena lá por causa dos ataques da Ucrânia. O Kiev Independent informa que o depósito fica a cerca de 250 quilômetros do território controlado pela Ucrânia, estando ao alcance de drones e mísseis ucranianos de longo alcance. O depósito armazena até 250 mil toneladas de combustível, principalmente para apoiar as forças russas. No entanto, o depósito também é uma instalação multifuncional, segundo o veículo. Também apoia o transbordo de produtos petrolíferos russos entre navios, vagões-tanque e transporte rodoviário. Então, a Ucrânia não apenas destruiu combustível em 13 de outubro, mas causou um incêndio tão grande que provavelmente vai paralisar um importante centro logístico em Feodósia. Agora que sabemos que o depósito pode armazenar 250 mil toneladas de combustível, também podemos fazer alguns cálculos para determinar quanto combustível a Rússia perdeu graças aos ataques repetidos da Ucrânia. Mencionamos anteriormente que Feodósia normalmente abriga 34 reservatórios de combustível e que apenas 22 restaram após os 3 ataques da Ucrânia. Se cada reservatório armazena igual, cada um comporta pouco mais de 7.350 toneladas de combustível. Feodósia perdeu 12 reservatórios, totalizando 88.235 toneladas de combustível queimadas devido à Ucrânia. Esse combustível não chegará à linha de frente. Recentemente, dissemos que a Rússia afirmou ter abatido 40 drones na Crimeia, sendo 20 em Feodósia. Isso mostra que o depósito de combustível de Feodósia não foi o único alvo ucraniano em 13 de outubro. Houve outros 2 alvos, também ligados à infraestrutura energética da Rússia, mas com funções diferentes do depósito de petróleo. Militani detalha em relatório de 13 de outubro. Destaca que o canal de inteligência de fonte aberta no Telegram, Dnipro, inteligência de fonte aberta, revelou que a Ucrânia também conseguiu atingir 2 subestações elétricas. A primeira foi em Simferopol, onde a Ucrânia destruiu uma subestação de 330 kV. A segunda, uma de 220 kV em Cafa. O sistema de monitoramento por satélite da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço confirmou a informação, segundo o portal. Essas subestações são essenciais no sistema de energia da Crimeia ocupada, diz Militani. Elas fazem parte do que é chamado de ponte de energia para a Crimeia. Inclui linhas de transmissão de cabos aéreos ligando a Crimeia à região russa de Krasnodar Krai pelo Estreito de Kerch. Essas linhas de energia ligam-se às subestações na Crimeia, que distribuem eletricidade pela península. Então, a Ucrânia não apenas atacou o petróleo russo em 13 de outubro, mas também tentou cortar a energia da Crimeia, dando aos cidadãos ocupantes um pequeno gosto do que a Rússia está fazendo com o povo da Ucrânia. Isso foi olho por olho. Afinal, os ataques da Rússia têm causado apagões em toda a Ucrânia. O Pravda noticiou os apagões no mesmo dia do ataque aéreo da Ucrânia à Crimeia, destacando que Donetsk e Dnipropetrovsk tiveram que adotar cortes de energia emergenciais controlados. Sumy, Poltava, Kirovograd, Kharkiv, Chernihiv e Zaporizhia também enfrentam apagões. A Ucrânia busca atingir os russos onde mais dói, sem matar civis em seus ataques. Destruir subestações elétricas e reservas de combustível na Crimeia é uma boa forma de alcançar esse objetivo. Isso nos leva ao que isso significa para a guerra na Ucrânia daqui em diante. Não seria correto dizer que este ataque da Ucrânia muda o jogo, independentemente do tamanho do incêndio causado. A Ucrânia adota uma estratégia de morte por 1000 cortes, e a perda de mais reservatórios de combustível em Feodósia integra um plano maior. Isso eventualmente forçará Putin a desistir da invasão da Ucrânia, porque a Rússia não tem recursos para completar a tomada da Ucrânia. Isso é mais combustível perdido para a Rússia, e aconteceu em um momento em que a Rússia não pode se dar ao luxo de perder ainda mais combustível. A Ucrânia iniciou uma campanha coordenada contra o refino de petróleo e produtos como gasolina e combustível da Rússia nos últimos meses. Até 10 de outubro, Oleksandr Syrskyi, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, comemorava conquistas ucranianas na região. Syrskyi afirmou no Facebook: no mês passado, ocorreram 70 ataques na Federação Russa. A produção de combustíveis, lubrificantes, explosivos e itens do setor militar industrial russo está sendo destruída no país agressor.
O refino de petróleo na Rússia caiu 21%. São os 70 ataques levando a uma redução de 21% no processamento de petróleo da Rússia, que mais vão preocupar Putin. Talvez 21% esteja subestimado. Dias antes da postagem de Sirskyi no Facebook, surgiram relatos de que a Ucrânia havia paralisado 38% do refino de petróleo russo. Seja pouco mais de 1/5 ou quase 2/5, o número é alto demais para ficar tranquilo. Do ponto de vista russo, também estamos vendo o impacto que esses ataques estão tendo na Rússia. Segundo o Kiev Independent, em 8 de outubro, a Rússia enfrenta falta de gasolina e precisou impor restrições em várias regiões. A Crimeia ocupada está incluída. Voltaremos a isso em breve. Chelyabinsk, Sverdlovsk e Tumen também enfrentam grande escassez e já impuseram limites de combustível. Assim, os clientes só conseguem comprar parte da gasolina necessária para encher o tanque. A CNN acrescenta que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia agora está com cerca de 20% a menos da gasolina de que precisa para suprir as necessidades internas do país. Voltando à Crimeia, a Ucrânia tem motivos específicos para focar na região. Já citamos um deles. A Ucrânia quer que os cidadãos russos sintam a dor que Putin tenta impor ao país. A Crimeia é um ponto especialmente sensível para a Ucrânia, já que os cidadãos russos que vivem lá só chegaram desde 2014, que foi quando a Rússia anexou a península da Crimeia. Em 13 de outubro, a Ucrânia fez sua última tentativa de causar dor à Rússia. Isso deve agravar a escassez de combustível na península, que já enfrenta esse problema. O Kiev Independent destacou a escassez na Crimeia em reportagem sobre o ataque da Ucrânia a Feodósia em 6 de outubro. Ele afirma que o veículo russo Kommersant analisou detalhadamente 17 mil postos de gasolina em todo o Distrito Federal do Sul da Rússia. A Crimeia ocupada integra o distrito e sofre muito com a falta de gasolina. Cerca de 50% dos postos de gasolina na Crimeia, ocupada, e Sevastopol suspenderam as vendas após repetidos ataques da Ucrânia. A destruição de mais tanques de combustível só vai agravar esse problema. Perder combustível do exército russo forçará Putin a usar ainda mais reservas antes destinadas ao povo da Crimeia. Com o fim das reservas, mais postos na Crimeia devem fechar ou impor restrições mais rígidas. No entanto, há outro motivo pelo qual a Ucrânia está mirando a Crimeia com esse tipo de ataque. A Crimeia é extremamente importante para Putin, e ele quer garantir que a Rússia mantenha o controle sobre a península. Grande parte desse controle vem dos 80 mil russos que se mudaram para a Crimeia após a anexação pela Rússia. Sem essas pessoas, Putin terá dificuldade em afirmar que a Crimeia pertence à Rússia. Aqui está a genialidade da Ucrânia. Ao realizar ataques regulares contra a Crimeia, está enviando uma mensagem para as pessoas que Putin mandou viver na península. Eles não estão mais seguros. Estão ficando sem combustível. Apesar das tentativas da Rússia de esconder, os relatos de ataques de drones ucranianos são frequentes. Putin parece não conseguir fazer nada a respeito de nada disso, apesar de ter movido mais defesas aéreas para a Crimeia. A Ucrânia espera que, em algum momento, algo mude entre os russos que vivem na península. Eles podem acabar querendo voltar para o território russo continental. Pelo menos lá, eles não seriam submetidos a ataques aéreos semanais contra alvos militares próximos de suas casas. E talvez até consigam evitar as restrições de combustível que estão se espalhando pela Crimeia. A fuga pode estar na mente de muitos russos da Crimeia, o que é péssimo para Putin. Ele precisa que seu povo permaneça onde está para que ele possa afirmar controle. A Ucrânia quer que eles fujam e seguirá atacando a Crimeia até conseguir. A Ucrânia avisa aos russos da Crimeia que o tempo para deixarem o local está acabando. Isso foi sugerido por Refat Chubarov, que é o presidente do Medjelis do povo tártaro da Crimeia. Em 3 de junho, o Pravda noticiou que Chubarov gravou uma declaração para os ocupantes russos da Crimeia. Como já perceberam, a ponte da Crimeia, construída ilegalmente e ligando a Crimeia, ocupada à Rússia, em breve será destruída, disse Chubarov. Essa afirmação veio após um ataque realizado pelo SBU à ponte da Crimeia em 3 de junho. Chubarov acrescentou: "Vocês podem acabar presos em um bolsão.
É por isso que eu recomendo fortemente que vocês deixem urgentemente a península e voltem para casa, para a Rússia, para os lugares de onde vocês chegaram ilegalmente à Crimeia ocupada. Em outras palavras, saiam enquanto ainda podem. Como mostrou em 13 de outubro, a Ucrânia pode atingir a Crimeia quando quiser. A Ucrânia deveria focar na ponte da Crimeia? Russos da Crimeia podem ficar sem ter para onde fugir, já que Putin não conseguiu protegê-los. As sanções voadoras da Ucrânia atacaram novamente, e são os drones que a Ucrânia utiliza para punir Putin por se recusar a aceitar a paz. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais sobre os ataques da Ucrânia na Crimeia. Obrigado por assistir.